Depois de uma briga, minha filha cancelou minha passagem e me deixou sozinha no aeroporto de Dubai, sem meu telefone e sem minha carteira. Um multimilionário de família tradicional se aproximou e sussurrou: "Finja ser minha esposa. Meu motorista está chegando." Depois ele disse: "Sua filha vai se arrepender de ter te deixado." Sim, minha filha me deixou sozinha no aeroporto internacional de Dubai às 3 da manhã, sem documentos, sem celular, sem um único dinheiro no bolso. E sabe o que foi pior? Ela fez isso olhando nos meus olhos, com um sorriso gelado nos lábios, enquanto segurava minha bolsa contra o peito como se fosse um troféu de guerra. Eu estava ali, parada no meio do terminal reluzente, cercada por pessoas que falavam idiomas que eu não entendia, com o ar-condicionado congelando minha pele suada de pânico. As luzes fluorescentes pareciam gritar contra meus olhos cansados. O cheiro de perfumes caros misturados com café árabe enjoava meu estômago vazio. Tinha 68 anos, usava uma blusa de linho bege que já estava amarrotada demais, e minha pressão estava subindo. Eu sentia aquele formigamento familiar nas pontas dos dedos. 15 minutos antes, Renata tinha explodido comigo na fila do check-in. Gritou que eu era um peso morto na vida dela, que nunca fiz nada além de sugar sua energia, que ela estava farta de bancar meu luxo. Luxo. A palavra ecoava na minha cabeça, enquanto eu observava os outros passageiros passarem por mim com suas malas de grife. Eu estava ali porque juntei cada centavo da minha aposentadoria de 3.200 ordales durante 2 anos para realizar um sonho: conhecer o deserto, ver o pôr do sol nas dunas, sentir que ainda existia um mundo além das 4 paredes da minha casa. Mas Renata exigiu me acompanhar. "Para garantir que você não vai torrar tudo em besteira e depois ficar me pedindo dinheiro", foram as palavras dela. Aceitei porque, no fundo patético do meu coração de mãe, ainda acreditava que aquela viagem poderia nos aproximar. Que finalmente poderíamos conversar. Que talvez, só talvez, ela parasse de me olhar com aquele ódio que eu nunca entendi completamente. A discussão começou por causa de um upgrade de assento. Eu tinha pedido para a atendente se seria possível trocar meu lugar para ficar ao lado de uma janela. Só isso, uma pergunta inocente. Renata interpretou como desrespeito ao dinheiro dela, porque, segundo ela, tinha pago pela viagem toda. Não pagou, mas eu vou chegar nisso. "Você é patética, mãe." Ela cuspiu as palavras bem baixinho, para que só eu ouvisse, enquanto sorria para a atendente do balcão. "Sempre foi. Papai morreu porque estava fugindo de você, sabia? Tentando respirar longe da sua mediocridade. Aquilo me cortou. Profundo. Meu marido, Augusto, tinha morrido há 15 anos em um acidente de carro, e Renata sempre, sempre encontrou formas de transformar aquela tragédia em munição contra mim. Tentei respirar fundo, segurei as lágrimas. Mas quando abri a boca para responder, para finalmente dizer que aquilo não era justo, ela simplesmente arrancou minha bolsa da minha mão. Aquela bolsa de couro marrom que minha mãe me deu antes de morrer, a única coisa de valor sentimental que eu ainda carregava, e começou a andar. "Renata!" chamei, minha voz falhando. "Renata, meus documentos!" Ela não virou. Continuou andando, a bolsa balançando no ombro dela, o cabelo loiro escovado refletindo as luzes do aeroporto como um anúncio de shampoo. E eu fiquei ali, congelada, porque uma parte de mim ainda não acreditava que minha própria filha fosse capaz daquilo. Mas foi. Ela entrou na área de embarque, passou pela segurança sem olhar para trás e desapareceu. E eu entendi. Ela tinha cancelado minha passagem, tinha planejado aquilo. O upgrade que ela recusou com tanta raiva era porque meu nome já não constava mais no sistema. Ela sabia. E me trouxe até ali só para me humilhar uma última vez antes de me abandonar num país estrangeiro. O pânico veio em ondas, primeiro a negação. Ela vai voltar, é só um susto. Depois a raiva, como ela ousa. E então o medo real, visceral, que fez minhas pernas fraquejarem. Eu estava em Dubai, sem passaporte, sem dinheiro, sem telefone,
sem ninguém que soubesse onde eu estava. Procurei os seguranças, tentei explicar em português, depois em inglês arrastado. Eles me olharam com desconfiança, como se eu fosse uma louca qualquer. Um deles fez menção de chamar alguém, mas antes que qualquer coisa acontecesse, senti uma presença ao meu lado. Um homem alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, vestindo um traje social impecável em tons de cinza chumbo, inclinou-se levemente em minha direção. Seus olhos eram de um castanho dourado incomum, quase âmbar, e carregavam um misto de curiosidade e algo que parecia reconhecimento. Ele falou em português, com um sotaque suave, mas presente. A senhora está em apuros. Não era uma pergunta. Antes que eu pudesse responder, ele continuou, a voz baixa, urgente. Finja ser minha esposa. Meu motorista está chegando. Confie em mim agora. Faça perguntas depois. E então, ele segurou meu braço com delicadeza, mas com firmeza, e sussurrou algo que fez meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Sua filha vai se arrepender de ter te deixado aqui, eu garanto. Olhei para aquele estranho. Olhei para os seguranças que começavam a se aproximar. Olhei para o terminal imenso, frio, indiferente. E tomei a decisão mais insana da minha vida. Segurei o braço dele de volta e disse: me tire daqui. Porque naquele momento eu finalmente entendi uma coisa. Eu tinha passado a vida inteira esperando que outras pessoas me salvassem. Meu marido, minha filha, qualquer um. E todos me abandonaram de um jeito ou de outro. Talvez fosse hora de aceitar a mão de um estranho e descobrir quem eu realmente era quando ninguém mais estava olhando. Mas se você quer saber como essa decisão mudou tudo, se inscreva no canal para acompanhar histórias reais de reviravolta e recomeço, porque o que aconteceu a seguir, ninguém poderia prever. O Mercedes preto parou na frente do aeroporto com a discrição de quem está acostumado a não chamar atenção, mas ao mesmo tempo irradiava poder. Vidros escuros, rodas reluzentes e um motorista que saiu do carro usando luvas brancas. Luvas brancas, gente, como se estivéssemos em 1950. Meu estranho benfeitor abriu a porta traseira e fez um gesto elegante com a mão. Por favor. Entrei. O interior cheirava a couro novo e aquele perfume amadeirado caro que você sente nas lojas que nunca tem coragem de entrar. Os bancos eram tão macios que afundei neles como se estivesse sendo abraçada. O contraste com o pânico de 5 minutos atrás era tão violento que comecei a tremer. Ele entrou do outro lado, fechou a porta e o silêncio dentro do carro era quase sepulcral. O motorista arrancou sem dizer uma palavra. Olhei pela janela e vi o aeroporto se afastando, aquele monstro de vidro e luzes desaparecendo no retrovisor. E a realidade do que eu tinha acabado de fazer me atingiu como um soco. Eu tinha entrado no carro de um completo estranho, em um país que eu não conhecia, sem ter como pedir ajuda. Respire, ele disse sem olhar para mim, como se estivesse lendo meus pensamentos. Sei que parece loucura, mas a senhora está segura. Quem é você? Consegui perguntar, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Por que me ajudou? Ele finalmente virou o rosto. À luz suave do interior do carro, pude ver melhor seus traços. Rugas que contavam histórias ao redor dos olhos, uma cicatriz fina perto da sobrancelha esquerda e aquela expressão de alguém que já viu demais da vida. Meu nome é Khalil Al-Rashid. Tenho 72 anos, sou saudita de nascimento, mas vivi 20 anos no Brasil. Tenho negócios em Dubai, São Paulo e Riad. E acabei de perder minha esposa há 8 meses. A última informação veio acompanhada de uma pausa pesada. Ele não esperava minha compaixão, mas eu senti mesmo assim. Há uma dor específica no olhar de quem perdeu alguém. Eu conhecia bem. Sinto muito, murmurei. Mas isso não explica por quê. Vi sua filha pegando sua bolsa. Ele interrompeu, a voz endurecendo. Vi a forma como ela sorriu enquanto fazia isso e reconheci aquela crueldade. Meu filho tem o mesmo sorriso quando acha que está me passando para trás.
engoli seco. Havia uma amargura naquelas palavras que espelhava perfeitamente a minha. E isso te motivou a ajudar uma desconhecida? Não exatamente. Ele ajustou os punhos da camisa, um gesto que parecia mais nervoso do que a postura dele sugeria. Preciso de algo em troca. E antes que imagine o pior, não é nada indecente. Preciso que a senhora finja ser minha esposa por algumas horas, talvez alguns dias. Meu primeiro instinto foi rir. Rir daquela situação absurda, cinematográfica, impossível. Mas o riso morreu na garganta quando vi que ele estava completamente sério. Está maluco? Provavelmente. Pela primeira vez, ele esboçou algo parecido com um sorriso. Mas escute, tenho uma reunião amanhã com investidores sauditas muito conservadores. Eles não confiam em homens viúvos para fechar negócios de longo prazo. Acham que somos instáveis emocionalmente. Minha falecida esposa sempre me acompanhava nessas reuniões. Sem ela, perco credibilidade. E não posso perder este negócio. São 400 milhões de dólares em jogo. 400 milhões. O número era tão absurdo que nem parecia real. Existem agências para isso, respondi, tentando processar. Atrizes, sei lá. Já tentei. Todas pareciam exatamente o que eram. Pagas. Esses homens não são tolos. Ele me olhou diretamente e havia algo quase desesperado naquele olhar âmbar. Mas a senhora tem aquela dignidade, aquela dor real nos olhos. Eles vão acreditar. Ah, isso é loucura. É, ele não discordou. Mas me diga, qual é a sua alternativa? Voltar ao aeroporto sem documentos? Tentar contatar sua filha, que claramente não quer ser encontrada? Ou aceitar minha proposta, dormir em um quarto confortável, comer uma refeição decente e amanhã conversamos sobre próximos passos com a cabeça fria? Cada palavra era uma verdade que eu não queria admitir. Ele tinha razão. Eu não tinha para onde ir. Não tinha como voltar. E quanto mais eu pensava nisso, mais a raiva crescia dentro de mim. Não dele, mas de Renata. Da minha filha que me transformou em uma mulher tão vulnerável que aceitar a proposta de um estranho parecia a opção mais sensata. Se eu aceitar, comecei devagar. O que exatamente espera de mim? Que use um vestido elegante amanhã à noite? Que sorria ao meu lado durante um jantar de 3 horas? Que demonstre familiaridade comigo? Nada íntimo, apenas a cumplicidade que casais de longa data têm. Que não contradiga nada que eu disser. Ele fez uma pausa. E em troca, coloco à sua disposição um quarto, alimentação, um telefone para que possa contatar quem precisar. E 15 mil reais quando tudo terminar. 15 mil reais. 5 meses da minha aposentadoria. Mais dinheiro do que eu tinha visto junto nos últimos 3 anos. Por que eu deveria confiar em você? Não deveria. A resposta dele foi tão honesta que me pegou de surpresa. Mas pergunte a si mesma. Alguém que quisesse te prejudicar ofereceria dinheiro? Faria questão de que você tivesse um telefone? Eu poderia ter simplesmente levado você a qualquer lugar. Mas estou sendo transparente porque, estranhamente, acho que podemos nos ajudar. O carro fez uma curva e começamos a atravessar uma ponte iluminada. Lá fora, Dubai brilhava como uma joia artificial no meio do deserto, luzes que tocavam as nuvens, prédios que pareciam desafiar a gravidade, um mundo completamente diferente de tudo que eu conhecia. E talvez fosse isso. Talvez eu precisasse desse mundo diferente, dessa loucura. Porque o mundo antigo, aquele onde eu era mãe devotada, onde me sacrificava em silêncio, onde aceitava migalhas de afeto, esse mundo tinha me cuspido em um aeroporto estrangeiro sem um pingo de piedade. Olhei para Khalil. Realmente olhei. Vi um homem cansado, talvez tão cansado quanto eu, tentando manter um império de pé, enquanto as pessoas que deveria amar o apunhalavam pelas costas. Vi alguém que entendia a solidão de ser descartável aos olhos dos próprios filhos. Tudo bem, ouvi minha própria voz dizer.
Vou fingir ser sua esposa, mas com uma condição. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso. Qual? Você me ajuda a descobrir exatamente o que minha filha fez. Porque ela me trouxe até aqui só para me abandonar, e quando eu descobrir... Senti um nó na garganta, mas forcei as palavras para fora. Você me ajuda a garantir que ela nunca mais consiga fazer isso com ninguém. Kalil estendeu a mão, firme, decidida. Temos um acordo, senhora. Cecília, completei, apertando aquela mão. Meu nome é Cecília, e naquele aperto de mão, selei o destino mais improvável da minha vida. Porque às vezes, quando o chão desaba sob seus pés, a única escolha sensata é aprender a voar, mesmo que isso signifique voar de mãos dadas com um estranho. A mansão de Kalil ficava em Palm Jumeirah, aquela ilha artificial em forma de palmeira que eu tinha visto em revistas e achado que jamais pisaria. O portão se abriu, revelando um caminho de pedras claras, iluminado por pequenas luzes embutidas no chão. Palmeiras altíssimas ladeavam a entrada. A casa em si era uma mistura de arquitetura árabe tradicional com modernismo escandaloso. Arcos brancos, janelas imensas de vidro, uma fonte no centro do jardim frontal, onde a água dançava iluminada por luzes azuladas. Quando saí do carro, o ar quente da noite do deserto me envolveu, mas havia uma brisa vinda do mar que carregava sal e jasmim. Meus pés em sandálias simples tocaram o mármore polido da entrada e eu tive um pensamento ridículo. Vou sujar tudo isso. Uma mulher apareceu na porta. Devia ter uns 40 anos, usava um vestido discreto na cor berinjela e um lenço cobrindo parcialmente os cabelos. Seus olhos eram gentis. Esta é a Mara, apresentou Kalil. Ela cuida da casa. Fala português porque trabalhou anos em Lisboa. Seja bem-vinda, senhora Cecília, a Mara disse com um sotaque musical. Preparei o quarto de hóspedes principal. Deve estar cansada. Cansada era um eufemismo. Eu estava exausta física e emocionalmente, mas antes que pudesse seguir a Mara, Kalil tocou meu braço levemente. Precisa de roupas. Amanhã de manhã, a Mara vai levá-la para escolher algo apropriado para o jantar. Até lá, descanse. Ele hesitou. E Cecília? Obrigado. Sei que isso é estranho, mas garanto que não vai se arrepender. Subi as escadas de mármore atrás de Amara, cada degrau ecoando no silêncio absurdo daquela casa. O quarto era maior que minha sala inteira no Brasil. Cama king size com lençóis que pareciam nuvens, um banheiro com banheira de imersão, uma varanda com vista para o mar escuro salpicado de luzes de iates. Havia até um roupão branco pendurado e chinelos macios esperando. Qualquer coisa que precisar, aperte este botão. Amara mostrou um controle na mesinha de cabeceira. Vou trazer chá e algo leve para comer. A senhora deve estar sem alimentação adequada há horas. Quando ela saiu, desabei na beirada da cama e comecei a chorar. Não aquele choro delicado de filme, mas soluços violentos que saíam do fundo do peito, acumulados de anos. Chorei por estar ali. Chorei por Renata. Chorei porque não sabia se estava sendo corajosa ou completamente insensata. 15 minutos depois, Amara voltou com uma bandeja. Chá de menta, tâmaras, pão sírio ainda quente, romos. Comi mecanicamente, o sabor me trazendo de volta à realidade. E então lembrei. Eu não tinha telefone. Mas Kalil tinha prometido. Desci as escadas descalça, seguindo as vozes que vinham de um escritório iluminado. Kalil estava ao telefone, falando em árabe com uma intensidade que fez eu hesitar. Mas ele me viu e fez sinal para que entrasse. Desligou e pegou um smartphone novo, ainda na caixa. Chip internacional. Pode ligar para qualquer lugar. Ele entregou o aparelho com um papel onde havia um número anotado. Este é meu número. Qualquer problema, me avise. Voltei para o quarto segurando aquele telefone como se fosse ouro. Liguei para minha irmã, Eleonora, em Goiânia. Eram quase 5 da manhã no Brasil, mas ela atendeu no terceiro toque.
a voz sonolenta rapidamente se transformando em alarme. Cecília, pelo amor de Deus, onde você está? A Renata ligou dizendo que você sumiu no aeroporto. Ela fez o quê? Senti o sangue ferver. Disse que vocês discutiram e quando ela voltou para te procurar, você tinha desaparecido, que estava preocupada. Que... Eleonora pausou. O que está acontecendo? Contei tudo, cada detalhe. E ouvi minha irmã ficar em silêncio do outro lado da linha. Aquele tipo de silêncio pesado que precede uma tempestade. Aquela menina está mentindo. Eleonora finalmente disse, a voz tremendo de raiva. E sabe de uma coisa? Não me surpreende. Cecília, preciso te contar algo que prometi nunca revelar. Meu estômago se revirou. O quê? 3 meses atrás, a Renata me ligou. Perguntou se eu sabia quanto valia sua casa. Disse que você estava ficando senil e que ela precisava proteger o patrimônio da família antes que você fizesse besteira. Tentou me convencer a assinar um documento junto com ela, te declarando incapaz. O ar saiu dos meus pulmões. Você assinou? Claro que não, Eleonora praticamente gritou. Expulsei ela da minha casa, mas Cecília, ela disse algo que me gelou. Disse: a mamãe matou meu pai e vai pagar por isso, nem que eu passe o resto da vida cobrando. As paredes do quarto pareceram se fechar. Sentei na cama, o telefone escorregando na minha mão suada. Ela realmente acredita nisso, sussurrei. Acha que eu matei o Augusto? O acidente não foi culpa de ninguém, Cecília. Ele perdeu o controle do carro sozinho. Não. Senti as palavras saindo antes de conseguir pará-las. Ele tinha bebido, Nora. O laudo comprovou. Mas eu escondi isso da Renata. Ela tinha 15 anos. Não queria que crescesse odiando a memória do pai. Meu Deus! Menti dizendo que foi falha mecânica. E ela sempre foi obcecada pelo pai. Sempre me comparou a ele e eu sempre saí perdendo. Então ela criou essa narrativa na cabeça dela, que eu dirigi ele para fora de casa, que a culpa foi minha. E eu deixei, porque me sentia culpada mesmo. Porque naquela noite a gente tinha brigado. Ele saiu furioso e nunca mais voltou. Eleonora ficou em silêncio. Depois perguntou a única coisa que importava. O que você vai fazer agora? Olhei ao redor daquele quarto luxuoso, pensei em Calil lá embaixo, pensei em Renata que naquele momento provavelmente estava voltando para o Brasil, achando que tinha se livrado de mim. Vou sobreviver, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Vou fazer esse favor ao Calil. Vou receber meu dinheiro. E vou voltar para o Brasil preparada para finalmente enfrentar minha filha com a verdade. Toda ela. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada na escuridão, processando. Durante 25 anos, carreguei a culpa pelo acidente que matou meu marido. Durante 25 anos, aceitei o desprezo de Renata como penitência merecida. Durante 25 anos, fui a mãe que pedia desculpas por existir. Mas algo tinha mudado ali, naquele quarto, naquela noite absurda em Dubai. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a raiva. Talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em décadas, alguém tinha me olhado não como mãe culpada ou viúva patética, mas como uma mulher que merecia ser salva. Deitei na cama de nuvens e dormi. E se sonhei, não lembro. Só sei que quando acordei, o sol entrava pelas cortinas de seda, o mar brilhava lá fora, e havia uma determinação nova queimando no meu peito. Renata queria que eu pagasse pelo passado? Então eu ia começar cobrando o presente, com juros. A Mara bateu na porta às 9 da manhã, trazendo café turco, frutas frescas e a informação de que tínhamos 3 horas para me transformar em esposa de empresário bilionário. O desafio parecia impossível, olhando para meu reflexo no espelho. Cabelos grisalhos despenteados, olheiras fundas, rugas que pareciam mais profundas sob aquela luz crua da manhã. Mas a Mara tinha outros planos.
Me levou a uma boutique em Dubai Mall, onde as vendedoras me trataram como realeza assim que mencionou o nome Kalil. Experimentei vestidos que custavam mais que 6 meses de aluguel. Escolhi um na cor azul petróleo, elegante sem ser chamativo, que escondia as imperfeições do tempo, mas realçava a postura que anos gerenciando hotel me deram, costas retas, cabeça erguida, aquela autoridade silenciosa de quem já comandou equipes. Sapatos de salto médio, colar discreto de pérolas, cabelo preso num coque baixo. Quando terminaram, olhei no espelho e quase não me reconheci. Não porque estivesse irreconhecível, mas porque fazia tanto tempo que não me arrumava para mim mesma, só para agradar expectativas alheias. Voltamos para casa, e era estranho já pensar naquele lugar como casa, no meio da tarde. Kalil estava na piscina, nadando, e quando saiu da água com aquela elegância de quem pratica o movimento há décadas, vi cicatrizes antigas no torso. Histórias que ele não contava. Ficou perfeita, ele disse simplesmente, enrolando uma toalha na cintura. Vão acreditar completamente. Kalil. Chamei antes que ele entrasse. Preciso que você me conte sua história de verdade. Se vou fingir ser sua esposa, preciso saber com quem fingi casar. Ele parou, virou, e naqueles olhos âmbar vi a mesma exaustão que eu carregava. Minha esposa, Laila, morreu de câncer. 8 meses de agonia que drenaram não só nossas economias emocionais, mas também parte considerável do patrimônio. Tratamentos experimentais em clínicas suíças custam fortunas. Ele sentou numa espreguiçadeira, de repente parecendo muito mais velho. Meu filho, Rashid, interpretou isso como fraqueza. Tentou me fazer assinar uma procuração, alegando que eu estava emocionalmente comprometido para gerir os negócios. Queria assumir controle da empresa enquanto eu ainda estava vivo. Deus! Recusei, obviamente. Então ele começou uma campanha silenciosa para me desacreditar junto aos sócios. Espalhou que estou senil, que tomo decisões erráticas, que preciso de supervisão. A amargura na voz dele era palpável. Este negócio de amanhã é minha chance de provar que ainda comando meu império. Mas os investidores são tradicionais. Um viúvo solitário não passa confiança. Acham que vou fazer escolhas desesperadas, impulsivas. E vai? Ele riu sem humor. Já fiz? Coloquei você no meu carro. Touché. Passamos a tarde ensaiando. Ele me contou sobre a empresa. Importação e exportação de especiarias e tecidos finos, com sede em Riad e filiais em 15 países. Me ensinou nomes dos sócios, detalhes sobre a vida de casado que precisávamos manter consistente. Como nos conhecemos, em uma conferência no Rio há 3 décadas, quantos filhos tínhamos? Só Rashid para ele, só Renata para mim, onde passamos nossa lua de mel, mentira elaborada sobre Santorini. Mas entre as mentiras ensaiadas, verdades escapavam. Ele me contou que Laila adorava jardinagem, que tinha mãos que faziam rosas desabrocharem mesmo no deserto, que nos últimos dias ela segurou a mão dele e pediu que não deixasse Rashid destruir tudo o que construíram. Eu contei sobre Augusto, sobre o homem brilhante que tinha sido, engenheiro civil, sonhador, capaz de calcular a resistência de uma ponte, mas incapaz de calcular os limites do próprio corpo. Contei sobre as dívidas secretas que descobri depois da morte dele, sobre o projeto faraônico que falhou, levando 2,8 milhões de investidores, dinheiro que tive que cobrir vendendo a fazenda da minha mãe em Goiás, aquelas terras vermelhas onde passei a infância. Renata nunca soube, confessei, a voz falhando. Tinha 15 anos quando o pai morreu. Estava devastada. Como eu ia dizer que, além de viúva, éramos pobres? Que o herói dela tinha nos afundado em dívidas? Vendi a fazenda em silêncio. Paguei tudo, guardei apenas o suficiente para garantir a educação dela. Ela estudou onde? Medicina. Universidade particular em São Paulo. 5 anos, mensalidade de 5.300 reais. Fiz horas extras no hotel, trabalhei finais de semana, aceitei todo o plantão disponível.
E quando ela se formou, ela não agradeceu. Pior. Disse que finalmente tinha conseguido algo por mérito próprio, sem depender de mim. Ri amargo. Achou que a faculdade foi paga com seguro de vida do pai. Não foi. O seguro mal cobriu o funeral e 3 meses de despesas. O resto? Foram 9 anos da minha vida transformados em mensalidades. Khalil ficou em silêncio. Depois perguntou: por que nunca contou? Porque mães não cobram. Porque sacrifício materno é supostamente invisível, incondicional, eterno. Porque eu estava tão afundada na culpa pelo acidente que achava que merecia carregar tudo sozinha. Olhei para ele. Mas sabe o que é engraçado? Eu guardei tudo. Cada recibo, cada transferência bancária, cada comprovante de pagamento daquela faculdade. Estão numa pasta na minha casa, dentro de um armário que Renata nunca abriu porque só contém coisas velhas e inúteis da mamãe. Por que guardou? Inicialmente para imposto de renda, depois... Acho que no fundo eu sabia que um dia precisaria provar, que um dia ela me acusaria de nunca ter feito nada por ela, e eu teria como mostrar que fiz tudo. Ela te acusou de algo mais, não foi? Khalil leu meu silêncio. O que ela disse no aeroporto? Respirei fundo. Que o pai morreu fugindo de mim, que eu era um peso que ele não aguentava carregar. E você acreditou? Durante 25 anos? Sim. Hoje? Olhei para o mar lá fora, brilhando indiferente. Hoje eu sei que Augusto morreu porque estava bêbado, dirigindo a 140 km/h numa estrada rural às 2 da manhã. Morreu porque tinha bebido uma garrafa inteira de uísque depois de descobrir que o projeto dele tinha falido. Morreu porque era orgulhoso demais para pedir ajuda e frágil demais para lidar com fracasso. Renata sabe disso? Não. E talvez seja a hora de saber. Khalil assentiu lentamente. Amanhã à noite, depois do jantar, vou transferir os 15 mil reais que prometi. Mas posso oferecer algo mais. O quê? Meus advogados. Para te ajudar a proteger o que é seu no Brasil. Para garantir que Renata não consiga te declarar incapaz, não venda sua casa, não tome nada mais de você. Ele se levantou. Porque tenho a impressão de que essa guerra está só começando. E tinha. Ele não fazia ideia do quanto. Porque naquela noite, enquanto me preparava para jantar com investidores árabes, fingindo ser esposa de um estranho, recebi uma mensagem de Renata. Consegui declarar você desaparecida. Em 48 horas, posso pedir tutela temporária dos seus bens. Volte para casa e seja razoável, ou vou garantir que nunca mais tenha controle sobre nada. Li aquela mensagem 3 vezes. E então, pela primeira vez em 25 anos, sorri pensando na minha filha, porque ela não sabia que eu tinha provas. Não sabia que eu tinha aliados. E definitivamente não sabia que a mãe patética e submissa tinha acabado de morrer no aeroporto de Dubai. O que tinha sobrado era algo muito mais perigoso. Uma mulher sem nada a perder. O jantar aconteceu em um restaurante no último andar do Burj Al Arab, aquele hotel em forma de vela que parece flutuar sobre o mar. Chegamos em um Rolls Royce, porque aparentemente Mercedes era casual demais para aquela ocasião. 3 investidores sauditas nos esperavam, homens na faixa dos 60 anos, vestindo roupas tradicionais impecáveis, com olhares que avaliavam cada detalhe. Khalil me apresentou em árabe primeiro, depois em inglês. Seu braço estava levemente apoiado nas minhas costas, um toque possessivo, mas respeitoso. Ensaiado. Mas quando me puxou a cadeira e nossos olhos se encontraram por um segundo, vi algo além da encenação. Gratidão real. A conversa fluiu em árabe durante a maior parte do tempo. Eu sorria nos momentos apropriados, bebia água enquanto eles tomavam suco de romã e observava. Um deles, Sheikh Ibrahim, tinha o hábito de torcer o anel no dedo mindinho quando estava considerando algo sério. Outro, Mahmoud, ria alto demais e batia na mesa quando concordava. O terceiro, Faisal,
Quase não falava, apenas observava com olhos de águia. Foi Faisal quem se dirigiu a mim diretamente, em inglês carregado de sotaque. Senhora Al-Rashid, seu esposo menciona que a senhora tem experiência em hospitalidade. Conte-nos. Todos os olhares viraram para mim. Khalil ficou imperceptivelmente tenso. Respirei. Coloquei a taça de água na mesa com delicadeza estudada e disse a verdade. Trabalhei 32 anos como gerente de operações no Hotel Excelsior em Goiânia. Comecei como recepcionista aos 20 anos, subi cada degrau até assumir gestão completa de uma equipe de 93 funcionários. Quando saí, nossa taxa de ocupação estava em 94% e tínhamos mantido o selo de excelência por 8 anos consecutivos. Silêncio. Depois, Sheikh Ibrahim perguntou: por que saiu? Poderia ter mentido, inventado qualquer desculpa elegante. Mas olhei para Khalil e vi nele o mesmo cansaço de carregar máscaras. Então respondi: meu marido morreu. Precisei focar na minha filha, e quando ela cresceu, percebi que tinha me esquecido de quem eu era além de mãe e viúva. Então me aposentei cedo demais e passei 15 anos sendo invisível. A sinceridade cortou o ar como faca. Mahmoud parou de rir. Faisal inclinou a cabeça, reavaliando, e Sheikh Ibrahim assentiu lentamente, como se eu tivesse passado em algum teste não declarado. Honestidade, ele disse. Rara em nossos círculos. O resto do jantar fluiu mais fácil. Eles falaram sobre o negócio, uma rede de hotéis boutique que queriam expandir pela Península Arábica. Khalil apresentou números, projeções, estratégias. E quando terminou, Sheikh Ibrahim se virou para mim novamente. Sua esposa concorda com este investimento? Khalil congelou. Aquela pergunta não estava no roteiro. Olhei para os números ainda abertos no tablet sobre a mesa. 30 anos de experiência hoteleira me fizeram ver algo que talvez os outros tivessem perdido. Respirei fundo e disse, com ressalvas: a projeção para Dubai está otimista demais considerando a saturação do mercado. Mas Oman está subvalorizado. Há potencial ali que os números não capturam. O silêncio foi absoluto. Khalil me olhou com uma mistura de choque e algo que parecia admiração. E então Sheikh Ibrahim começou a rir, uma gargalhada genuína que ecoou pelo restaurante. Khalil, meu amigo, sua esposa entende mais de negócios que metade dos consultores que nos apresenta. Ele bateu na mesa. Fechamos o acordo, mas com a condição de que ela revise os planos para Oman. 3 horas depois, estávamos de volta à mansão. O contrato estava assinado, 400 milhões de dólares garantidos, e eu tinha acabado de improvisar uma participação que não estava prevista. Khalil serviu 2 copos de suco de tamarindo na varanda. Ficamos ali, olhando o mar escuro, o silêncio pesado entre nós. Desculpe, disse finalmente. Não devia ter opinado, estraguei o roteiro. Estragou? Ele virou para mim e pela primeira vez vi um sorriso completo naquele rosto. Cecília, você salvou a negociação. Ibrahim estava testando. Queria ver se você era real ou fachada. E você não apenas foi real, foi brilhante. Foram só 30 anos vendo hoteleiros cometerem os mesmos erros. Não, foi instinto, competência. Ele bebeu um gole, pensativo. Preciso te fazer uma proposta, e desta vez não é fingimento. Meu estômago apertou. Ouço. Case comigo, de verdade, por 6 meses, contrato formal, com cláusulas claríssimas. Ele levantou a mão antes que eu protestasse. Escute tudo antes de recusar. Você receberia 850 mil Harleys depositados em conta sua, intocáveis. Moraria aqui, trabalharia como consultora nos projetos hoteleiros. Salário separado de 35 mil RED mensais. Teria proteção legal completa. Meus advogados garantiriam que Renata não tocasse em nada seu no Brasil. Por que faria isso? Porque Rashid está tentando me afastar da empresa. Um casamento legítimo, com esposa ativa nos negócios, destrói o argumento dele de que estou senil e isolado. Khalil me encarou.
E porque, sinceramente, hoje à noite vi algo que não via há anos. Alguém que entende meu mundo e pode me ajudar a protegê-lo. Mas 6 meses? E depois? Divórcio amigável. Você fica com o dinheiro, com as conexões que fizer, com a experiência. Volta para o Brasil ou fica aqui, escolha sua. Mas garanto, Renata nunca mais vai poder te diminuir, porque você terá patrimônio próprio, independência real. A proposta era insana, maior que qualquer coisa que eu imaginara. Mas olhei para aquele homem, sozinho apesar da fortuna, traído pelo próprio filho, tentando proteger o legado de uma vida inteira, e vi meu reflexo. Tenho condições, falei, minha voz surpreendentemente firme. Quais? Primeira, quero que seus advogados não só protejam meus bens, mas que investiguem exatamente o que Renata fez. Se vendeu minha casa ilegalmente, se forjou documentos, se cometeu qualquer crime, quero provas. Feito. Segunda, este casamento é profissional. Quartos separados, vidas separadas fora dos compromissos públicos. Respeito mútuo, nada além. Concordo completamente. Terceira. Hesitei, mas forcei as palavras. Se em algum momento eu me tornar um fardo, se atrapalhar mais do que ajudar, me dispensa sem culpa. Passei a vida sendo peso para minha filha. Não quero ser peso para mais ninguém. Kalil colocou o copo na mesa e segurou meus ombros, me fazendo olhar para ele. Cecília, ouça bem. Você não é um fardo. Nunca foi. Sua filha inventou essa narrativa porque precisava de desculpa para a própria crueldade. Mas eu vi você hoje. Vi inteligência, dignidade, coragem. Vi uma mulher que merece reconstruir a própria vida. Então sim, aceito suas condições. Todas. Mas adiciono uma minha. Você promete que vai parar de se desculpar por existir. As lágrimas vieram sem aviso, não de tristeza, mas de algo que eu nem sabia nomear. Alívio, esperança, a sensação surreal de ser vista como ser humano completo pela primeira vez em décadas. Temos um acordo, sussurrei. 3 dias depois, nos casamos em um cartório em Dubai. Contrato de 6 meses. Testemunhas profissionais. Nada de romance, apenas assinaturas em documentos que mudavam tudo. E quando voltei para a mansão como Cecília Al-Rashid, tirei uma foto da certidão de casamento e enviei para Renata com uma única mensagem. Estou viva, estou casada, e você não tem mais poder nenhum sobre mim. Nos vemos no Brasil quando eu decidir voltar. A resposta dela veio em segundos. Você está louca? Sorri olhando a tela. Talvez, mas era a loucura mais lúcida da minha vida. Os 4 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Kalil não estava brincando quando disse que eu trabalharia como consultora. No segundo dia de casamento oficial, já estava em reuniões analisando plantas arquitetônicas de hotéis que nem existiam ainda. Minha rotina virou algo que eu jamais imaginei aos 68 anos. Acordar às 6, café da manhã rápido, reuniões via videoconferência com arquitetos em 3 continentes diferentes, almoços de negócios onde eu era apresentada não como a esposa, mas como nossa especialista em operações hoteleiras. Descobri que tinha um talento adormecido. Aqueles anos gerenciando o Excelsior não tinham sido apenas sobrevivência. Tinham me dado um olhar clínico para a eficiência, fluxo de hóspedes, pontos cegos em projetos caros. Peguei a proposta de Oman que mencionei naquele primeiro jantar e transformei em um estudo de viabilidade completo. Sheikh Ibrahim ficou tão impressionado que me pediu para apresentar pessoalmente aos parceiros locais. Fui, sozinha. Em um voo de 2 horas para Muscat, usando um tailleur cor de areia que a Mara escolheu, carregando um tablet com apresentação que passei 3 semanas preparando. Apresentei em inglês para 10 homens que inicialmente me olharam como peça decorativa. 15 minutos depois, estavam fazendo anotações. 30 minutos depois, estavam refazendo perguntas sobre ocupação sazonal e gestão de custos operacionais. Fechei o negócio. Sozinha.
E quando voltei para Dubai naquela noite, Khalil estava esperando com champanhe sem álcool e um sorriso que iluminava o rosto cansado. Você é incrível, ele disse simplesmente. Eu estava apavorada. E mesmo assim arrasou. Ele serviu 2 taças. Sabe o que Ibrahim me disse? Que você tem mais visão estratégica que consultores que ele paga $50 mil por relatório. Bebi o champanhe sentindo algo estranho e novo, orgulho. Não orgulho de ter agradado alguém ou cumprido expectativas, mas orgulho de mim mesma, das minhas capacidades, do que consegui construir com as próprias mãos. Enquanto isso, no Brasil, Renata enlouquecia. Minha irmã Eleonora me mantinha informada. Ela tinha tentado o processo de interdição, alegando que eu estava sob influência indevida de um estrangeiro. Tentou bloquear minhas contas bancárias. Tentou vender minha casa novamente, mas esbarrou nos advogados que Khalil colocou à disposição. 3 profissionais implacáveis que derrubaram cada tentativa com documentação que eu nem sabia que existia. Descobri coisas. Os advogados investigaram a fundo e encontraram que Renata tinha, sim, vendido minha casa 4 meses antes da viagem. Forjou uma procuração usando uma assinatura que copiou de documentos antigos. Recebeu R$ 680. 000 e depositou tudo em uma conta conjunta com o marido dela, Otávio, um promotor público que claramente sabia da ilegalidade e fez vista grossa. Mas ela tinha aberto crédito consignado no meu nome, comprometendo 35% da minha aposentadoria por 36 meses. Tinha usado meu CPF para comprar um carro 0 km no valor de R$ 125 mil, que estava registrado no nome dela. Tudo documentado. Tudo ilegal. Tudo provável com papéis que os advogados montaram em um dossiê de 140 páginas. Podemos processá-la criminalmente, disse Dr. Hassan, o advogado principal, durante uma videoconferência. Estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita. Ela pegaria de 2 a 6 anos de prisão. Fiquei em silêncio olhando aquele dossiê. Minha filha, a menina que embalei no colo, a adolescente que chorou no meu ombro quando o pai morreu. A mulher que agora tinha roubado sistematicamente cada centavo que eu possuía. Ainda não, respondi finalmente. Guardem tudo. Mas ainda não. Khalil, que assistia à reunião ao meu lado, me olhou curioso depois que desligamos. Por quê? Ela merece pagar. Merece. Mas se eu agir agora, vou parecer vingativa. Vão dizer que estou sob sua influência, que você me manipulou contra minha própria filha. Respirei fundo. Preciso voltar para o Brasil, olhar nos olhos dela. Dar uma chance de ela me ver como igual, não como vítima. E se mesmo assim ela continuar tentando me destruir, aí sim uso tudo isso. Você é mais estrategista do que imaginei. Aprendi com 30 anos aguentando hóspedes abusivos sem perder a compostura. Sorri sem humor. Renata é só mais um cliente difícil. A diferença é que desta vez eu posso demitir. Naquela noite, sozinha no meu quarto, abri o notebook e comecei a escrever. Uma carta. Não para Renata, mas para mim mesma. Listando cada sacrifício que fiz, cada mentira que engoli, cada vez que me diminuí para que ela se sentisse maior. Não por masoquismo, mas para deixar registrado, para nunca mais esquecer o que custou ser mãe de alguém que transformou amor em moeda de troca. Paralelo a isso, minha vida em Dubai floresceu de formas inesperadas. Fiz amizade com Amara, que me ensinou a cozinhar pratos árabes enquanto contava histórias de sua própria vida. Um casamento ruim em Portugal, uma fuga para Dubai, a reconstrução. Conheci outras mulheres nos eventos sociais, expatriadas como eu, que tinham deixado países de origem para recomeçar. Formamos um grupo informal que se encontrava às quintas para café e desabafos. Uma delas, Ingrid da Dinamarca, tinha 65 anos e havia se divorciado do marido violento aos 60, fugindo com apenas uma mala.
Agora era dona de uma galeria de arte próspera. Outra, Yuki do Japão, tinha 71 e administrava 3 restaurantes depois que os filhos a expulsaram de casa por ser um fardo. Suas histórias eram diferentes das minhas, mas a dor era universal. Mulheres que foram descartadas, subestimadas, apagadas e que decidiram que valia a pena lutar por um espaço próprio no mundo. Sabe o que aprendi? Ingrid me disse certa vez, segurando uma xícara de chá com as mãos marcadas pelo tempo. Que solidão acompanhada é pior que solidão escolhida. Prefiro estar sozinha sendo eu mesma do que cercada de gente que exige que eu seja pequena. Guardei aquelas palavras como mantra. E quando completamos 4 meses de casamento, Khalil me chamou para conversar no escritório dele. Estava sério, formal de um jeito que não via desde o primeiro dia. O contrato era de 6 meses, ele começou. Faltam 2, mas preciso saber. O que você quer fazer depois? A pergunta me pegou desprevenida, porque pela primeira vez em décadas eu tinha escolhas reais. Dinheiro na conta. Trabalho que me realizava. Um lugar no mundo que não dependia de ser mãe ou esposa de alguém. Não sei, respondi honestamente. Ainda preciso resolver as coisas com Renata. Preciso voltar ao Brasil e fechar esse ciclo. E depois, olhei para ele, para o homem que tinha sido estranho 4 meses atrás e agora era... O quê? Amigo? Parceiro de negócios? Algo indefinível que não cabia em categorias simples? Depois, falei devagar. Acho que quero ficar. Não como sua esposa, não permanentemente, mas quero continuar trabalhando. Quero esse projeto de Oman. Quero... importar. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que transformava o rosto austero em algo quase jovial. Então, temos muito a conversar sobre renovação de contrato. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Porque 3 dias depois, enquanto eu revisava plantas para o hotel em Muscat, recebi uma ligação de Eleonora. Cecília. A voz dela estava estranha, controlada demais. A Renata está indo para Dubai. Comprou passagem. Chega amanhã. Meu sangue gelou. Como ela conseguiu meu endereço? Não sei. Mas está furiosa. Postou nas redes sociais que vai resgatar a mãe das garras de um golpista internacional. Está mobilizando gente, fazendo drama público. Pausa pesada. Ela está vindo para a guerra. Desliguei e fiquei ali, segurando o telefone, sentindo o peso do confronto inevitável se aproximando como tempestade no horizonte. Renata queria guerra? Então ia ter. Mas desta vez, em campo que eu escolhi, com armas que ela não sabia que eu possuía, e que Deus tivesse misericórdia. Porque eu estava sem nenhuma. Renata chegou como furacão. Nem tocou a campainha. Simplesmente atravessou o portão quando o segurança abriu para o fornecedor de flores, marchou pela entrada de pedras claras com salto-agulha, batendo violentamente contra o mármore, e invadiu a casa gritando meu nome como se estivesse convocando os mortos. Eu estava na sala de estar, revisando contratos quando ouvi. Khalil estava em reunião no escritório. Amara veio correndo, alarmada, mas fiz sinal para que não interferisse. Respirei fundo, alisando o vestido linho cor de marfim que usava, e saí para o hall de entrada. Lá estava ela, minha filha. Cabelos loiros desgrenhados da viagem, olheiras profundas, maquiagem borrada, usando calça jeans e uma blusa amarrotada. Tão diferente da Renata sempre impecável que conheci. Mas era a expressão que me chocou. Ódio puro, destilado, maduro de anos acumulados. Finalmente, ela cuspiu, a voz ecoando no teto alto. Achei que teria que chamar a polícia para entrar na fortaleza do seu sugar daddy. Cada palavra foi calculada para ferir. Antigamente teria funcionado, mas eu não era mais a mulher que ela deixou no aeroporto. Renata, respondi com calma estudada. Você entrou em propriedade privada sem autorização. Poderia ter tocado a campainha. Tocar a campainha? Tocar a campainha? Ela avançou 3 passos, dedo apontado para meu rosto.
Você desapareceu por 4 meses, casou com um completo estranho, e quer que eu seja educada? Quero que você se comporte como adulta. Não me venha com essa pose de madame. Ela jogou a bolsa no chão e o barulho reverberou como tiro. Sei exatamente o que está fazendo. Se vendeu para esse velho rico e agora acha que pode me humilhar, me ignorar, fingir que tem controle sobre alguma coisa. Kalil apareceu no topo da escada. Renata olhou para ele com desprezo tão visceral que quase era cômico. Então é você, o golpista que manipulou uma mulher senil e vulnerável. Cuidado com suas acusações. A voz de Kalil era gelo. Estou casado legalmente com sua mãe. Tudo documentado, testemunhado, absolutamente transparente. Transparente? Renata riu, um som agudo e distorcido. Minha mãe tem 68 anos, acabou de perder a orientação em um aeroporto estrangeiro e misteriosamente aparece casada com um bilionário? Qualquer juiz declararia isso coação. Qualquer juiz analisaria os fatos. Rebati, minha voz ainda controlada. E os fatos são: você me abandonou deliberadamente, cancelou minha passagem, pegou minha bolsa com documentos e dinheiro e desapareceu. Para te ensinar uma lição. Ela explodiu e finalmente a máscara rachou completamente. Para você finalmente entender que não pode mais me sugar, me manipular, me usar como banco particular. O absurdo daquela inversão me deixou sem palavras por 3 segundos completos. Eu... te usar? Sim, Renata estava tremendo inteira agora. A vida toda você me fez sentir culpada. Culpada por ter nascido, culpada por precisar de coisas, culpada por estar viva enquanto meu pai morreu tentando fugir de você. Renata, seu pai não estava fugindo. Não minta pra mim. Ela pegou um vaso decorativo da mesinha lateral e jogou contra a parede. O barulho da porcelana explodindo foi brutal. Amara ofegou do outro cômodo. Kalil desceu 2 degraus, mas fiz sinal para que parasse, porque precisava ver até onde ia. Precisava que ela mostrasse tudo. Você matou meu pai, Renata continuou, a voz agora mais baixa, mais perigosa. Com suas cobranças, suas reclamações, sua mediocridade, ele era brilhante, poderia ter sido grande. Mas você o prendeu em uma vida pequena, em uma casa pequena, com uma esposa pequena. E quando ele finalmente tentou respirar, você o empurrou para aquela estrada. Eu estava em casa quando ele saiu. Falei, cada palavra pesada. Você sabe disso. Estava em casa sendo insuportável, sendo o que sempre foi, um peso. O silêncio que se seguiu foi denso. Kalil estava prestes a intervir, mas levantei a mão, parando-o. Porque havia chegado o momento. O momento de devolver cada acusação, cada mentira, cada distorção que Renata construiu para justificar o próprio veneno. Mas antes que eu pudesse falar, ela puxou uma pasta da bolsa jogada no chão. Vim preparada, disse, recuperando algum controle. Tenho aqui documentos, provando que você está sendo manipulada. Que esse casamento é fraude, que ele só quer seu dinheiro. Pausou, rindo amargo. Ou o que sobrou dele depois que você desperdiçou a herança da vovó em futilidades. Aquilo me acertou no estômago. A herança da vovó. A fazenda que vendi para pagar as dívidas do homem que ela idolatrava. Desperdicei? Repeti, minha voz finalmente subindo. Desperdicei? Sim. Renata abriu a pasta, tirando papéis. Tinha 2.800.000 reais em terras. E quando a vovó morreu, você vendeu tudo e o dinheiro simplesmente sumiu. Você não construiu nada, não investiu, não garantiu o futuro. Onde foi esse dinheiro, mãe? Pagando as dívidas do seu pai. Ela congelou. Mentira. Verdade. Avancei um passo. Seu pai falhou em um projeto. Devia para construtoras, fornecedores, investidores. 2.400.000 reais em débitos que descobri só depois do funeral. E sabe o que acontece quando você não paga dívidas assim? Processam a viúva, tomam a casa, destroem o que resta da família.
Não. Vendi a fazenda inteira. Cada hectare daquela terra vermelha onde sua avó plantou algodão por 50 anos. Paguei cada centavo que seu pai devia e guardei apenas o suficiente para garantir que você pudesse estudar. Isso não... O seguro de vida pagou minha faculdade. O seguro de vida pagou 85 mil, mal cobriu o funeral e 3 meses de contas. Sua faculdade? 5 anos? Mensalidade de 5.300? Caminhei até ficar a 1 metro dela. Fui eu, trabalhando duplos turnos, aceitando cada hora extra disponível, comendo mal para que sua geladeira estivesse cheia quando você vinha passar fins de semana. Usando roupas velhas para que você não se envergonhasse de mim nas formaturas. Renata estava pálida, mas não recuou. Se tivesse feito isso tudo, teria me contado, teria jogado na minha cara. Porque mães não deveriam cobrar, porque te amava mais do que amava minha própria dignidade. Minha voz quebrou, mas continuei. Porque achava que um dia, algum dia, você veria, que cresceria e entenderia, que o amor não precisa ser gritado para ser real. Amor? Ela riu, mas era riso desesperado. Você chama de amor me sufocar? Me fazer sentir que te devia algo a vida toda? Nunca pedi nada de você. Não precisava pedir, Renata gritou. Estava ali, sempre ali, com aquele olhar de mártir, com aquela resignação de vítima. Comparava tudo o que eu fazia com papai. Toda conquista minha, você lembrava que ele teria ficado orgulhoso. Como se eu só existisse como extensão dele. E ali, finalmente vi. A ferida real. Não eram as dívidas, não era o dinheiro, não era nem a morte de Augusto. Era que Renata tinha passado 25 anos competindo com um fantasma. E eu, sem perceber, tinha alimentado essa competição cada vez que evocava a memória dele para preencher o vazio que sua ausência deixou. Você tem razão, falei, e vi o choque no rosto dela. Fiz isso. Usei seu pai como medida para tudo. E foi errado. Ela piscou, desarmada. Mas isso não justifica o que você fez comigo. Continuei. Vendeu minha casa ilegalmente. Usou meu CPF para abrir crédito. Forjou documentos. E me abandonou em um país estrangeiro, sabendo que eu não tinha como voltar. Eu ia buscar você depois. Mentira. Khalil desceu o resto da escada segurando um tablet. Tenho aqui o extrato bancário mostrando que você depositou os 680 mil harares da venda ilegal da casa. Tem também as conversas com seu marido planejando como manter sua mãe fora do Brasil tempo suficiente para consolidar a apropriação. Renata empalideceu ainda mais. Como você conseguiu isso? Por que, minha filha? Respondi. Você subestimou quem eu podia me tornar quando parasse de me desculpar por existir. Ela olhou para mim. Realmente olhou. E naquele momento, vi o medo substituindo o ódio nos olhos dela. Porque finalmente entendeu. A mãe submissa tinha morrido em Dubai. E quem estava diante dela agora era alguém muito mais perigoso. Alguém com nada a perder. Renata recuou 2 passos, tropeçando levemente no tapete persa. O medo nos olhos dela era novo. Ela nunca tinha me visto como ameaça real. Sempre fui a mãe controlável, previsível, que engolia humilhações com sorrisos trêmulos e desculpas sussurradas. Mas aquela mulher morreu há 4 meses. Você está blefando, ela disse, a voz falhando. Não tem como ter acesso às minhas conversas privadas. Khalil deslizou o dedo na tela do tablet, ampliando uma imagem. Virou o aparelho para que ela visse. Reconheci a interface. Prints de WhatsApp entre Renata e o marido, Otávio. Consegui adiar o retorno dela, inventando que o voo atrasou. Mais 2 dias e posso registrar a venda como definitiva. Se ela aparecer antes, alega que estava confusa, desorientada. Tenho 2 colegas médicos que assinam laudo de incapacidade se precisar. Quando ela voltar, já era. A casa é nossa. Renata leu em silêncio, o rosto perdendo toda a cor. Quando terminou, sussurrou.
Isso é invasão de privacidade. Não vale em tribunal. Vale quando obtido legalmente através de investigação autorizada. Dr. Hassan havia entrado pela porta lateral, trajando terno cinza impecável, pasta executiva na mão. Senhora Cecília me autorizou formalmente a investigar possíveis crimes contra seu patrimônio. E encontramos muito mais que conversas. Ele abriu a pasta sobre a mesa de centro, retirando documentos organizados em separadores coloridos. Cada movimento era teatral, proposital, desenhado para maximizar o impacto. Procuração falsificada, registrada em cartório mediante suborno de um funcionário que já confessou. Venda fraudulenta de imóvel avaliado incorretamente para reduzir impostos. Abertura de crédito consignado usando documentos da vítima sem consentimento. Apropriação indébita de $124.800 em parcelas de carro registrado em nome da investigada. Ele pausou, tirando óculos de leitura. Somando tudo, estamos falando de estelionato qualificado, falsidade ideológica e apropriação indébita. Pena combinada? Entre 6 e 12 anos de reclusão. Renata segurou a beirada do sofá para não cair. Isso não pode... Eu sou médica, tenho carreira, reputação. Tinha, corrigi, minha voz saindo mais fria que pretendia. Porque quando isso chegar ao Conselho Regional de Medicina, vai perder o registro. Médico condenado por crime patrimonial não exerce. Ela me olhou como se estivesse vendo um monstro. Você faria isso? Destruiria sua própria filha? A pergunta ecoou no hall silencioso. Khalil, Amara, Dr. Hassan, todos esperaram minha resposta, e eu precisei de 3 respirações profundas antes de conseguir falar. Não sei, admiti, e vi surpresa no rosto de Renata. Porque parte de mim ainda é a mãe que te embalou quando tinha cólica, que ficou acordada noites inteiras quando você teve pneumonia aos 7 anos, que guardou cada desenho que você fez na escola primária dentro de uma caixa de sapato que ainda está no armário da... Pausei, corrigindo. Da casa que você vendeu. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de raiva frustrada. Então está me chantageando? É isso? Seja boazinha ou vou te denunciar. Não. Caminhei até a escrivaninha antiga no canto da sala, abri a gaveta e peguei uma pasta de couro desgastado. Minha. A que trouxe do Brasil escondida na bagagem que Renata não sabia que existia. Estou te dando algo que você nunca me deu, verdade completa. Coloquei a pasta nas mãos dela. Renata abriu com dedos trêmulos. Dentro estava tudo. Cada recibo de mensalidade da faculdade pago em meu nome. Cada comprovante de transferência bancária. Cópias das dívidas de Augusto, contratos assinados, notificações extrajudiciais, acordos de pagamento. A escritura da fazenda da minha mãe, com a venda registrada 3 meses após o funeral dele. E grampeado por último, o laudo do IML que nunca mostrei a ninguém. Causa mortis, traumatismo craniano decorrente de acidente automobilístico, exame toxicológico, taxa de alcoolemia, 2,4 gl, 4 vezes acima do limite legal. Conclusão, condutor em estado de embriaguez severa. Renata leu aquela última página 2 vezes. 3. As mãos tremiam tanto que o papel farfalhava. Mentira, ela murmurou. Papai não bebia assim. Você está forjando... O laudo original está arquivado no IML de Goiânia, interrompi. Processo número 2.478/2010. Pode verificar pessoalmente. Seu pai saiu de casa às 10 da noite depois de descobrir que o projeto tinha falido. Bebeu uma garrafa inteira de Johnny Walker Black, que estava guardada para comemoração, e dirigiu 140 km/h em uma estrada rural sem iluminação. Para fugir de você, para fugir da vergonha dele mesmo. Minha voz quebrou, mas continuei. Porque Augusto era brilhante, sim, mas era também orgulhoso, imprudente, incapaz de admitir erros.
E quando o projeto falhou, quando descobriu que tinha arruinado investidores que confiaram nele, não aguentou encarar as consequências. E você escondeu isso de mim, porque você tinha 15 anos. Finalmente gritei, e o som ecoou pela casa toda. Porque estava destroçada, porque chorava toda noite chamando por ele. Como eu ia chegar para uma adolescente em luto e dizer: seu pai morreu bêbado, fugindo de dívidas que eu vou passar os próximos 10 anos pagando? Silêncio absoluto. Até Renata ficou sem palavras. Então engoli, continuei, mais baixo agora. Engoli a verdade, engoli a raiva, engoli a injustiça de ter que proteger a memória de um homem que me deixou com destroços para limpar. E trabalhei. Trabalhei até os ossos doerem, até esquecer como era ter um dia de folga, até me transformar em sombra da mulher que fui. Porque você precisava de uma mãe, e precisava de um pai herói, mesmo que ele nunca tenha sido. Renata desabou no sofá, a pasta caindo no chão, papéis espalhando pelo tapete como confetes macabros. Eu não sabia, ela sussurrou, porque nunca perguntou, nunca quis saber. Era mais fácil me culpar. E agora? Ela olhou para mim e pela primeira vez em 25 anos vi vulnerabilidade real ali. Vai me processar? Vai me destruir? Olhei para Dr. Hassan, para Khalil, para aquela sala luxuosa que era tão distante do mundo onde Renata e eu crescemos juntas, e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vou te dar uma escolha, falei lentamente. Você devolve cada centavo roubado. Regulariza a venda da casa ou a compra de volta pelo valor de mercado. Cancela o crédito consignado. Paga pelo carro que registrou no seu nome. Tudo com juros e correção. Não tenho esse dinheiro todo. Então vende o que comprou com ele. Pega empréstimo. Dá um jeito. Minha voz endureceu. Você é médica, tem renda estável. Pode parcelar em 5 anos, não me importo. Mas devolve. E se eu fizer isso, você não me processa? Se você fizer isso, reconhecer publicamente o que fez e pedir desculpas? Pausei, escolhendo cada palavra. Não criminalmente, mas nossa relação acaba aqui. Você não é mais minha filha em nada além de genética. Não herda nada quando eu morrer. Não participa de decisões sobre minha vida. Não tem mais poder nenhum sobre mim. Mas eu sou sua única filha. E eu era sua única mãe, rebati. E você me abandonou em um aeroporto estrangeiro como se fosse lixo. As lágrimas agora eram reais, soluços que sacudiam os ombros dela. E parte de mim, aquela parte maternal que 33 anos não conseguem matar completamente, quis abraçar. Quis perdoar sem condições. Quis voltar ao roteiro antigo, onde eu absorvia dor, para que ela ficasse inteira. Mas não fiz, porque pela primeira vez escolhi minha própria dignidade. Você tem 72 horas para decidir, disse Dr. Hassan, recolhendo os documentos. Depois disso, entramos com representação criminal. Renata saiu daquela casa cambaleando. Não olhou para trás. E quando a porta se fechou, desabei no sofá onde ela tinha estado e chorei como não chorava desde o funeral de Augusto. Khalil sentou ao meu lado, sem tocar, apenas presente. Fez a coisa certa, ele disse suavemente. Então por que dói tanto? Porque amor de mãe não tem interruptor de desligar, mas tem interruptor de proteger a si mesma. E você finalmente achou o seu. Fiquei ali, naquele silêncio de decisões irreversíveis, sabendo que tinha atravessado uma linha que não tinha mais volta. E, estranhamente, me senti mais livre do que nunca. 3 dias se arrastaram como semanas. Renata não deu sinal de vida. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma resposta aos prazos estabelecidos. Dr. Hassan me ligava diariamente, perguntando se deveria protocolar a representação criminal. Eu pedia mais 24 horas. Depois, mais 24. Segurando uma esperança patética de que ela escolheria fazer o certo. No 4º dia, Khalil me chamou para o escritório dele.
Estava sentado atrás da mesa de mogno maciço, mas havia algo diferente na postura. Uma tensão nos ombros que não combinava com o homem controlado que conheci. Preciso te contar algo. Ele começou, dedos entrelaçados sobre a mesa. E vai mudar tudo entre nós. Meu estômago apertou. Depois de 4 meses naquele mundo surreal, tinha aprendido que frases assim nunca vinham seguidas de boas notícias. O quê? Quando te conheci no aeroporto, disse que precisava de uma esposa para reuniões de negócios, que era necessário para manter credibilidade. Ele pausou, escolhendo palavras. Era verdade, mas não era a verdade completa. Levantei devagar da cadeira onde estava sentada. Explica. Meu filho, Rashid, não está apenas tentando me afastar da empresa. Ele está tentando me declarar mentalmente incapaz. Tem um processo correndo em tribunal saudita argumentando que meu luto me tornou inapto para decisões financeiras. E a lei daqui? Suspirou pesado. Favorece filhos que alegam preocupação com pais idosos. Mas você está perfeitamente são. Eu sei, você sabe. Mas Rashid contratou 3 psiquiatras dispostos a assinar laudos atestando o contrário. E se ele conseguir, toma controle não só da empresa, mas de tudo. Minhas contas bancárias, meus imóveis, minha própria liberdade de movimento. Ele me encarou diretamente. Nosso casamento não foi só para fechar negócios. Foi minha jogada legal para provar autonomia. Uma pessoa capaz de estabelecer contrato matrimonial válido, de manter relacionamento funcional, de tomar decisões complexas sobre a própria vida. Não pode ser declarada incapaz. Processei aquilo lentamente. Ele tinha me usado, de forma mais sofisticada que Renata, com mais gentileza, mas tinha me usado do mesmo jeito. Você me manipulou. Não nos termos que está pensando. Khalil se levantou, contornando a mesa. Tudo o que ofereci foi real. O dinheiro, o trabalho, a proteção legal. E o respeito? Cecília, o respeito foi absolutamente genuíno. Mas sim, omiti parte da motivação. E peço desculpas por isso. Por que está contando agora? Porque acabou de sair a sentença. Ele pegou um documento estendendo para mim. O juiz indeferiu o pedido de Rashid. Citou especificamente meu casamento recente e minha participação ativa em novos empreendimentos como prova de plena capacidade mental. Estou livre. E você me salvou sem nem saber completamente do quê. Peguei o documento. Estava em árabe, mas havia tradução juramentada grampeada. Li 3 vezes, processando as implicações. Então não precisa mais de mim. Legalmente? Não. Ele deu 2 passos na minha direção, mas em todos os outros sentidos. Cecília, estes 4 meses foram os primeiros desde a morte de Laila que não me senti completamente sozinho. Você trouxe vida para esta casa, inteligência para os negócios e uma companhia que eu não sabia que precisava tanto. Aonde quer chegar? Nosso contrato termina em 6 semanas, mas gostaria de propor algo diferente. Ele hesitou e pela primeira vez vi insegurança real naquele homem. Não um novo contrato, não uma extensão do arranjo profissional, mas um recomeço real. Conhecer um ao outro sem máscaras, sem necessidades urgentes nos forçando. Apenas 2 pessoas que talvez possam construir algo genuíno. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria gritar que ele tinha mentido, que era igual a todos os outros. Mas outra parte, a parte que amadurecera nesses 4 meses, entendia. Ele tinha feito o que precisava para sobreviver, exatamente como eu. Preciso pensar, respondi finalmente. Compreensível. Mas Cecília... Saiba que meus sentimentos não foram estratégia. Saí daquele escritório com a cabeça girando. Fui para meu quarto, tranquei a porta e fiquei ali olhando o mar através da janela, tentando decidir quem eu era agora. Porque a mulher que entrou naquele Mercedes 4 meses atrás queria apenas sobreviver.
Mas a mulher que eu tinha me tornado, essa queria viver. Realmente viver. O telefone tocou. Número desconhecido, prefixo brasileiro. Alô? Mãe. A voz de Renata estava destroçada. Eu preciso conversar com você. Pessoalmente. Você pode vir ao hotel onde estou hospedada? Meu primeiro instinto foi recusar, mas algo no tom dela, quebrado, vulnerável, sem a armadura de arrogância, me fez hesitar. Qual hotel? Atlantis, quarto 2847. Por favor, é importante. Desliguei e fiquei ali, segurando o telefone, sentindo o peso de decisões se acumulando. Kalil confessando meias-verdades. Renata pedindo conversa, minha própria vida esperando definição. Desci e encontrei Kalil na sala, lendo relatórios. Renata quer conversar, avisei. Vou encontrá-la. Ele levantou imediatamente. Levo você. E fico esperando se precisar. No caminho até o Atlantis, nenhum de nós falou. Mas quando chegamos, ele segurou minha mão brevemente. Seja qual for a decisão que tomar, disse, sobre ela, sobre mim, sobre sua vida, escolha você. Não o que é esperado, não o que é mais fácil, você. Subi até o 28º andar com o coração batendo descompassado. Toquei a campainha do 2847. A porta se abriu. Renata estava descalça, usando moletom, cabelos presos bagunçados, rosto inchado de choro. E ao lado dela, sentado no sofá da suíte, estava Otávio, o marido promotor que ajudou nos crimes. Não vou ficar se ele estiver aqui, avisei imediatamente. Ele vai embora, Renata disse rápido. Otávio, sai. Mas... sai! Ela gritou com uma intensidade que o fez levantar e sair sem mais protestos. Quando a porta fechou, Renata desabou no sofá e começou a chorar. Soluços violentos que sacudiam o corpo inteiro. Ele me deixou, ela conseguiu dizer entre os soluços. Quando soube que você tinha provas, que podia processar a gente, Otávio simplesmente fez as malas e foi embora. Disse que não ia arriscar a carreira dele por problemas familiares meus. Fiquei em pé, cruzando os braços, me protegendo do impulso automático de confortar. E você me ligou por quê? Para eu sentir pena? Não! Ela levantou o rosto, olhos vermelhos me encarando. Para te pedir perdão. Perdão de verdade. Não porque estou encurralada, mas porque... A voz falhou. Porque finalmente entendi o que fiz. Entendeu? Passei a noite lendo aqueles documentos. Cada recibo, cada comprovante, fazendo as contas. Ela limpou o nariz com as costas da mão. Você trabalhou quase 10 anos para pagar minha faculdade. Vendeu a fazenda da vovó para proteger a memória do papai. E eu transformei tudo isso em munição contra você. Sim, transformou. Porque era mais fácil te odiar do que admitir que passei 25 anos idolatrando um homem que não merecia. Que era mais fácil te culpar do que aceitar que talvez eu não fosse filha tão especial assim. Que talvez eu fosse só medíocre. A palavra ecoou no quarto de hotel. Você não é medíocre, Renata. É médica competente, tem carreira, mas procurei a palavra certa. Cruel. E egoísta, e tão consumida por uma competição imaginária comigo que esqueceu de ser humana. Eu sei, ela fungou, e não sei se consigo mudar, não sei se mereço perdão, mas vim te dizer que vou devolver tudo. Vou vender meu carro, vou pegar empréstimo, vou fazer o que for necessário, e vou aceitar suas condições, todas elas. Sentei na poltrona em frente a ela, cansaço imenso me dominando. Por quê? Porque o marido te largou? Porque está sozinha? Porque finalmente entendi que você também estava. Sussurrou. Sozinha. E mesmo assim, nunca me abandonou. Até eu te forçar a isso. Ficamos ali, mãe e filha, separadas por 4 meses e 25 anos de mágoas acumuladas. E eu percebi, o perdão não vinha fácil. Mas talvez, só talvez, viesse eventualmente.
2 anos depois, estava sentada na varanda da minha cobertura em Muscat, Omã, observando o sol se pôr sobre o golfo, tingindo as montanhas de tons alaranjados que pareciam saídos de um quadro. Na mesa ao lado, relatórios do hotel que inauguramos 3 meses antes, o Al Yasmin Boutique, primeiro de uma rede de 5 que planejávamos abrir na região. Taxa de ocupação, 91%. Avaliações online, 4,8 de 5 estrelas. Lucro no primeiro trimestre, acima das projeções. Meu celular vibrou. Mensagem de Amara, que agora era gerente-geral do Al Yasmin em Dubai. Senhora Cecília, os hóspedes do quarto 304 perguntaram especificamente por você. Querem agradecer pessoalmente pelo atendimento. Disse que você está em Muscat, mas eles insistiram que voltarão quando estiver por lá. Sorri. Esse era o tipo de problema que eu adorava ter. Khalil apareceu na varanda trazendo 2 copos de chá com cardamomo. Nos últimos 2 anos, ele tinha envelhecido. Os cabelos mais brancos, as rugas mais fundas. Mas havia uma leveza nele que não existia quando nos conhecemos. Sentou na cadeira ao meu lado com um suspiro satisfeito. Os arquitetos mandaram as plantas finais do hotel de Salalah, ele disse, colocando o copo na mesa. Quer revisar hoje ou amanhã? Amanhã. Hoje quero apenas isso. Apontei para o pôr do sol, para o silêncio confortável, para a vida que construímos tijolo por tijolo. Nosso casamento de conveniência tinha tecnicamente terminado há 18 meses. Mas quando chegou a data, nenhum de nós mencionou o divórcio. Em vez disso, Khalil simplesmente perguntou se eu queria jantar fora. Jantamos. E no dia seguinte, acordamos e continuamos nossas rotinas como se o contrato nunca tivesse tido data de validade. Não era romance de cinema. Não havia declarações apaixonadas ou gestos grandiosos. Era companheirismo construído em respeito mútuo, admiração profissional e o conforto raro de estar com alguém que entendia solidão na mesma frequência que você. Rashid ligou ontem, Khalil comentou casualmente. Quer conversar sobre reconciliação. E você? Disse que portas estão abertas quando ele estiver pronto para pedir desculpas de verdade. Não para negociar termos. Ele bebeu um gole do chá. Aprendi com você que dignidade não se negocia. Meu telefone vibrou novamente. Dessa vez, uma chamada de vídeo. Eleonora, minha irmã. Atendi vendo o rosto dela preencher a tela. Sorriso largo, cabelos recém-pintados de loiro. C, adivinha quem está aqui comigo? A câmera virou, mostrando Renata. Minha filha estava diferente. Cabelos mais curtos, sem maquiagem pesada, usando uma blusa simples, e no colo dela, uma pasta que reconheci imediatamente. Trouxe o último comprovante, Renata disse, voz ainda tímida após 2 anos de reconstrução lenta. Última parcela do empréstimo quitada. Tudo que peguei está devolvido, com juros. Tia Nora testemunhou. Eleonora acenou um papel para a câmera. Conferi tudo. Ela cumpriu, Cecília. Levou 2 anos, mas cumpriu cada centavo. Senti um nó na garganta. Renata tinha vendido o apartamento onde morava, voltado a alugar. Tinha pego plantões extras, trabalhado fins de semana, vivido de forma austera que nunca imaginou. Tudo para devolver o que roubou. Obrigada por confirmar, Nora, respondi, mantendo voz controlada. Mãe. Renata começou, depois parou. Ainda não era natural para ela me chamar assim. Cecília, não estou pedindo que volte a me considerar filha. Sei que destruí isso, mas queria que soubesse que... Estou tentando. Tentando ser a pessoa que você merecia ter criado. Khalil colocou a mão sobre a minha, gesto silencioso de suporte. Vejo isso, respondi finalmente. E respeito. Mas Renata... Reconstruir confiança leva tempo. Muito tempo. Eu sei. Ela assentiu, olhos marejados, mas sem chorar. Por isso não estou pedindo, só informando que estou aqui, quando e se você quiser. Desliguei a chamada e fiquei olhando para o mar escurecendo. Khalil não disse nada, apenas permaneceu ali,
sua presença constante e reconfortante. Vai perdoá-la? Ele perguntou eventualmente. Não sei. Talvez perdão seja meta inalcançável. Respirei fundo. Mas posso oferecer algo menor, chance de provar que mudou, com o tempo, sem promessas. Parece justo. 3 meses depois, inaugurei o Instituto Recomeço, um projeto que vinha gestando silenciosamente. Funcionava em um prédio alugado em Goiânia, reformado com parte do dinheiro que tinha guardado. O objetivo? Capacitar mulheres acima de 60 anos para reingressarem no mercado de trabalho. Cursos de informática, hospitalidade, gestão básica, até culinária profissional. Tudo gratuito. A primeira turma tinha 18 alunas, mulheres com histórias parecidas com a minha, viúvas descartadas, mães exauridas, avós esquecidas. Dei a aula inaugural via vídeo de Oman e quando terminei contando minha própria jornada, todas estavam chorando. Uma delas, Dona Martinha, de 73 anos, levantou a mão trêmula. A senhora teve medo de recomeçar tão longe, tão tarde? Apavorada, respondi honestamente. Mas descobri que coragem não é ausência de medo. É decidir que o medo não vai mais decidir por você. O instituto cresceu. 6 meses depois, tínhamos 2 turmas. 1 ano depois, 4. Yuki, minha amiga japonesa de Dubai, abriu filial em Tóquio usando o mesmo modelo. Ingrid fez parceria para oferecer estágios nas galerias dela. Viramos rede internacional de mulheres recusando-se a serem invisíveis. E Renata? Ela apareceu na inauguração da 2ª sede do Instituto, em Brasília. Não falou comigo diretamente, mas trabalhou o dia inteiro como voluntária, servindo café, organizando cadeiras, ajudando senhoras a preencher fichas de inscrição. No final do dia, nossos olhos se encontraram por 3 segundos através da sala. Não sorrimos, não acenamos, mas havia reconhecimento ali. Um começo minúsculo de algo que talvez, em 5 ou 10 anos, pudesse se parecer com paz. Hoje, aos 70 anos, divido meu tempo entre Oman, Dubai e Brasil. Khalil está ao meu lado em todas as viagens, não como marido no sentido tradicional, mas como parceiro no sentido mais completo da palavra. Temos quartos separados, vidas parcialmente independentes, mas jantamos juntos todas as noites possíveis. E nas noites em que o peso da solidão aperta, sabemos que há alguém na casa ao lado que entende. Rashid eventualmente pediu desculpas. Está reconstruindo relação com o pai devagar, com terapia familiar mediando. Não sei se chegarão a lugar genuíno, mas não é meu papel julgar. Quanto a mim, aprendi que recomeçar não significa apagar o passado. Significa escolher qual passado carregar e qual deixar enterrado nas dunas do deserto onde uma versão antiga de mim morreu. Ainda penso em Augusto às vezes, mas não com culpa. Com a compreensão madura de que amei um homem falho, que ele me amou do jeito torto que conseguia e que ambos fizemos o melhor com as ferramentas emocionais que tínhamos. E Renata? Ela me manda mensagem todo domingo. Pequenas atualizações sobre a vida, sobre pacientes que tratou, sobre terapia que continua fazendo. Não respondo sempre, mas leio todas. Porque perdão completo pode nunca vir. Mas testemunhar alguém tentando ser melhor? Isso eu posso oferecer. Na semana passada, estava revisando contratos para o hotel de Salalá quando recebi pacote do Brasil. Dentro, um álbum de fotos. Renata tinha recuperado todas as imagens da minha vida que estavam na casa vendida. Minha infância na fazenda, meu casamento, ela bebê, Augusto sorrindo em fotos raras. No bilhete, apenas uma linha. Pensei que você gostaria de ter suas memórias de volta, sem condições, sem expectativas, apenas porque são suas. Chorei segurando aquele álbum. Não de tristeza, mas de compreensão. Memórias são nossas, mas futuro escolhemos. E eu escolhi um futuro onde acordo em Oman olhando o mar. Onde trabalho construindo espaços que acolhem viajantes. Onde ajudo mulheres a redescobrirem valor próprio. Onde divido chá com cardamomo com um homem que me vê como igual.
onde minha filha é presença periférica, respeitada, mas não central. Passei 40 anos sendo mãe. Finalmente aprendi a ser Cecília e descobri, aos 70 anos, que nunca é tarde para escolher a própria felicidade. Mesmo que isso signifique construí-la tijolo por tijolo, em um deserto do outro lado do mundo, começando do zero absoluto. Porque às vezes, o zero é exatamente o lugar onde deveríamos ter começado desde sempre. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que mais ressoou com você. Cada história compartilhada aqui é um lembrete de que recomeçar sempre é possível, não importa a idade. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando relatos reais de superação, dignidade reconquistada e mulheres que se recusaram a serem apagadas. Porque sua história também merece ser contada, e sua vida também merece ser vivida plenamente, nos seus próprios termos. Fim.